Imagine ser diagnosticada com um distúrbio e submetida a um tratamento que envolvia massagens pélvicas. Parece um absurdo, não? No passado, essa era uma das formas de tratar a histeria, revelando não apenas a visão deturpada da medicina sobre o corpo feminino, mas também o grande tabu da sexualidade das mulheres. Será que, de alguma forma, esse controle ainda existe nos dias de hoje? Será que a sexualidade feminina continua sendo um campo de repressão? Um dos tratamentos propostos, né, e que se dizia, né, que o tratamento proposto para histeria era, às vezes, usar massageadores, né, que seriam os vibradores, para levar essas mulheres a terem um orgasmo como uma forma de tratamento. Então eu acho que isso negativiza muito a sexualidade feminina, porque a gente não tinha estudos, né, pouco se dava importância sobre a sexualidade feminina, mas correlacionava que sintomas emocionais, sintomas negativos emocionais, eles tinham a ver com o útero, que tinham a ver com o feminino. Então, se a gente está falando aí, a gente está começando um viés de gênero muito significativo, que traz muito preconceito, né? Então, era quase a gente pode se dizer, né, tem gente que não acredita que o vibrador era usado para isso, tá? Então, tiveram outras pesquisas, outros historiadores que trouxeram uma outra leitura, mas se a gente for dizer que o orgasmo tratava sintoma, então uma manifestação da sexualidade feminina é uma manifestação histérica. Então a mulher não tem uma manifestação saudável da própria sexualidade, né? Então acho que começa aí, talvez historicamente, um preconceito já e uma crítica à manifestação da sexualidade feminina. Ela ainda é um tabu, infelizmente, né? Eu acho que a gente caminhou muito e a gente melhorou muito e mais mulheres vêm falando sobre isso, né? Em mídias sociais, falando abertamente, né? Conseguiu-se, né, dissociar a ideia do sexo ou da sexualidade como uma reprodução e entende-se ela como prazer. Mas, infelizmente, nos dias de hoje, a gente ainda vê mulheres que falam abertamente sobre sexo sendo criticadas, né? Mulheres que falam que gostam muito de sexo, elas são negativamente rotuladas como taradas e etc. Então, acho que, infelizmente, ainda tem um pouquinho do homem pode mais que a mulher na questão da sexualidade. Algumas histórias contam que mulheres foram internadas à força sob o diagnóstico de histeria. Mas qual era o verdadeiro motivo dessas internações? Seriam elas realmente doentes ou apenas vítimas de uma sociedade que queria silenciar sua voz? As nossas especialistas apresentam diferentes perspectivas sobre o que pode ter levado tantas mulheres a serem privadas de sua liberdade e rotuladas como histéricas. A histeria foi considerado um modo de controle social da mulher. Quando rotulada como histérica, qualquer ação, atitude, reclamação ou indignação dessa mulher seria invalidada, porque ela era histérica, estava com problemas de saúde e não sabia o que estava dizendo. As mulheres foram submetidas a muitos tratamentos abusivos que na época penalizavam seus corpos, com tratamentos que eram de mergulhar em piscinas de gelo, levar choques, simplesmente porque elas estavam tendo males que hoje nós entendemos serem males emocionais e que podem ser tratados de maneira leve, possibilitando uma vida muito comum, cotidiana, ordinária. Então, assim, a mulher hoje, ou o homem, ou qualquer pessoa que tem um mal daquela época, é tratado com muito mais dignidade. Só que naquela época, somente as mulheres eram consideradas histéricas. E ser mulher era um problema, porque ela já era considerada frágil física e emocionalmente, que não tinha controle das suas ações. Então a histeria acabou sendo uma prisão para as mulheres por muitos anos. Um diagnóstico médico, validado por um médico, que aprisionava a mulher, a sua identidade, a sua vida, o seu querer. Não há embasamento teórico e científico suficiente para dizer que no tempo em que a histeria era tratada como tal, que tenha havido internações abusivas ou um tratamento mal dado, principalmente com algum viés de gênero em relação às mulheres nesse sentido. O fato é que a gente precisa olhar com atenção para o que era praticado na época, à luz do contexto científico e cultural da época. Porque no olhar de hoje, muito do que era feito antigamente pode ser considerado realmente absurdo, e de fato muitas vezes é. Mas naquele momento,
de conhecimento. Naquele momento de entendimento de neurociência, não havia maiores condições para se ir muito além, os tratamentos não eram nem um pouco embasados em muita ciência, como nós podemos fazer hoje, felizmente. Isso acabava sendo um controlador social significativo, né? Porque mulheres que eram consideradas histéricas eram mulheres que às vezes manifestavam as suas emoções, manifestavam a sua irritabilidade. Então era como se mulher não pudesse ter raiva, né? Mulher não pudesse estar insatisfeita com uma situação. E naquela época as mulheres acabavam com isso ficando muito sob controle do gênero masculino. Seja o marido, sejam os médicos da época, que eram em prevalência os homens, né? Então elas eram banidas do convívio da sociedade, quando se dizia que o tratamento era uma internação no manicômio, ou quando se dizia que ela não tinha condição de sair de casa, porque ela era emocionalmente frágil ou ela estava num quadro histérico. Então a gente pode dizer que ali, se a mulher ela não se adaptava a um comportamento social, ela poderia ser erroneamente diagnosticada. O diagnóstico de histeria foi oficialmente extinto. Mas e os sintomas que antes eram atribuídos a essa condição? Como são tratados atualmente? Será que ainda há resquícios dessa antiga mentalidade dentro das diferentes áreas da saúde mental? Hoje, a medicina evoluiu, mas será que os preconceitos desapareceram? Vamos entender com nossas especialistas como essa transformação aconteceu e se ainda há desafios a serem superados. Modernamente, nós avaliamos os transtornos conversivos em equipes multidisciplinares, porque é preciso que médicos, psiquiatras e psicólogos trabalhem em conjunto. Quando a ansiedade é muito proeminente, está incapacitando o indivíduo, nós usamos medicamentos para atenuar esses efeitos e ajudar para que a própria psicoterapia, que é quem vai depois ajudar o sujeito, o paciente, a entender a origem dos seus sintomas, vai poder atuar melhor. Portanto, uma bela abordagem que implica numa psicoterapia bem feita para a compreensão dos sintomas e também, eventualmente, o uso de algum medicamento que possa reduzir a sintomatologia e facilitar a abordagem psicoterapêutica. O estigma de mulheres emocionalmente instáveis ainda é um preconceito nos dias de hoje. As mulheres, quando ficam nervosas ou quando acontece qualquer acontecimento, seja no trabalho ou no dia a dia, podem ser taxadas como só pode estar na TPM, é muito exagerada, mulher assim mesmo, ou até mesmo o termo histérica ainda é utilizado para falar mal da mulher e da conduta. Muitas vezes a mulher não pode sequer colocar a sua opinião, que já é considerada que tá de TPM? Tá exagerando assim por quê? Muito nervosa, coisa de mulher. O preconceito da misoginia, ele é o mais antigo da humanidade. E não vai ser hoje, não vai ser neste ano que vai se acabar com ele. Mas nós precisamos falar sempre que a nossa biologia, sim, nos faz diferentes, mas que nós não podemos usá-la como uma prisão para a nossa identidade, para a nossa capacidade, para o nosso nível de evolução na sociedade. Nós mulheres estamos aí na sociedade em diversos cargos, hoje em quase todos os cargos, demonstrando a nossa capacidade e o nosso físico, o nosso biológico, que acarreta sim alterações emocionais, como na época do período pré-menstrual, ele não é um problema, ele só é uma questão que nós precisamos lidar, mas que o preconceito, ele atrapalha muito. Então, nós mulheres precisamos estar conscientes. E o que falta é um pouco dessa consciência de como lidar com o emocional. Nós estamos num país em que a saúde emocional ainda não é uma prioridade. E a saúde emocional preventiva, ela é recurso de poucos. Poucos pensam em ficar bem para viver. As pessoas procuram um tratamento emocional depois que já está mal e aí não sabe o que fazer e aí não tem muitos recursos que vão possibilitar um dia a dia comum, vai alterar toda a rotina, vai precisar lançar a mão de tratamentos mais invasivos. Então, para o preconceito de que a mulher é emocionalmente instável, que isso é coisa de mulher, para esse preconceito acabar e até mesmo a gente invalidar o termo histérica para sempre, é preciso que nós nos conscientizemos
de que precisamos sempre cuidar das nossas emoções, homens e mulheres. Mas quando se fala de mulher, os nossos hormônios alteram o nosso humor, mas eles não nos definem. Problemas hormonais não podem definir a mulher na sociedade, não mais.